Eu recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. A gente vai olhar pra que câmera? Eu acho que a gente tem que olhar pra cá, ó. Não, a câmera do Face tá aqui. Eu acho que tem que olhar pra esse meio, pra ficar o líder. Certinho. Boa noite, pessoal. A gente está se preparando. Daqui 2 minutos a gente começa o nosso culto, nosso encontro. Boa noite, Rica. Eu não enxergo nem quem tá entrando, né? Porque eu tô sem óculos. Caleb vai pegar o óculos, Caleb. Vai pegar o óculos. Ó, quem tá aí já? Tia Cleide tá aí. A Neuci tá aí. Tudo bem, Neuci? Reúne a turma aí. A Andréia com o Cris. Sarinha, Esther estão aí. A Sônia, minha prima. A Lu tá ali também. A Isa, isso mesmo. Junta a turma aí no sofá. E vamos para o culto. Daqui a pouco, começando todo mundo junto aí. Só aguardar o pessoal chegar mais um pouquinho. E o horário, né? 7h30, a gente começa. Vou adiantar já aqui para vocês uma notícia para a próxima semana. Próximo domingo, nós não estaremos ainda liberados, né? O que tudo indica. E nós vamos continuar fazendo o culto de casa. Mas o próximo domingo, lembrando, é o primeiro domingo do mês. Primeiro domingo do mês é domingo de Santa Ceia, né? Santa Ceia, semana de oração. Eu mandei o informativo aí para o pessoal, informativo online, mandei ontem. Quem observou lá viu que essa semana é semana de oração. E nós vamos continuar fazendo a semana de oração, mesmo sem podermos nos reunir na igreja, mas eu fiz uma convocação, uma bendita convocação para todos da igreja, para que a gente, de segunda a sexta, todos nós estejamos às 20 horas, às 8 horas da noite, estejamos unidos orando. Assim como a gente faz na igreja, nós vamos fazer isso agora em casa. Então, durante essa semana, todos os dias nós temos reunião de oração às 8 horas, e embora separados nas nossas casas, mas unidas as nossas famílias, no mesmo horário, orando e buscando ao Senhor, porque é a primeira semana do mês. Boa noite ao meu cunhado Raimon, está lá, minha mãe que está assistindo, lá na Espanha já são meia-noite 31, e ela está lá corajosamente acordada para participar do culto, a Janete, Dona Terezinha, né? Todos aí ligadinhos, muito bom, o Marco entrou também, bom tê-los aí. E eu quero convidá-los nesse momento a pegarem suas Bíblias, né? Se preparem aí para esse momento de culto. Desligue outras conexões aí que você talvez tenha. Esse momento eu gostaria que você voltasse realmente a atenção e o coração, especialmente para isso que vamos fazer aqui juntos, né? Hoje eu estou aqui acompanhado da minha esposa, da Cibele. Já deu uma boa noite para vocês. Fala de novo com o pessoal aí, Cibele. Boa noite, povo. Tudo bem? E o Caleb, que está aqui, meu filhão, ele que é o sonoplasta, ele vai colocar as músicas aí para a gente cantar, e nós vamos juntos. Gisele está aí, Fernandão, ok, Fernando quer um amém tríplice lá no final, vamos ver se a gente faz, mas eu faço, desde que todo mundo aí em casa faça também, e a gente encerra com um amém lá no final, né? Então, ninguém vai embora antes do amém, ok? Todo mundo junto. A gente tem que ensaiar, deixar tipo um trilho, assim. Hoje vai ser meio improvisado, mas na próxima semana a gente ensaia. Então tá bom. Olha lá, o Adriano tá lá em São Paulo, o Luca, filho dele, tá lá junto, assistindo.
O Mauro, que bom, Maurão, assiste daí. O Robson, Maria José, a Valdirez, o Beto está aí assistindo também. Muito bom, Bel, muito bom, Marco Aurélio, André, Luiz, gente boa, graças a Deus por vocês estarem chegando aí juntos. Tem aviso importante, já dei para quem estava aí desde os últimos 5 minutos, e vou repetir no final um aviso muito importante sobre essa semana, sobre o próximo domingo. Então, não saia da transmissão antes de ouvir um recado sobre como nós faremos nossa programação no domingo que vem, ok? Então, nesse momento, nós vamos iniciar. Eu quero convidar você em sua casa para pegar sua Bíblia e abra lá no Salmo 29. Salmo de número 29, em 11 versículos, nós faremos a leitura deste salmo. Vamos fazer essa leitura juntos. Salmo de número 29, de 1 a 11. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Kelly. Boa noite, Fernando. Boa noite, Rosimar. André Orlando. Muito bom. Boa noite, Dani. Boa noite, Tiago. Muito bem. Boa noite, gente. Bom demais recebê-los aí. Abra sua Bíblia no Salmo 29 e nós faremos essa leitura todos juntos. Abriram aí? Abriu Caleb, abriu Cibele. Salmo 29, nós vamos ler juntos esse salmo. Leiamos então. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside os dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém. Vamos orar ao Senhor, agradecendo pela direção santa dele e por todas as obras dessa sua voz poderosa sobre a terra. Feche seus olhos e vamos falar com o Senhor. Ó Deus bendito, muito obrigado por nesse momento, ó Deus, sermos relembrados pela tua palavra, que o Senhor preside os dilúvios, que o Senhor faz tremer, ó Deus, os montes, os cedros. O Senhor, com a tua voz poderosa, abala, Deus, todos os fundamentos da terra, e nós te somos gratos, ó Deus, porque para nós essa tua voz poderosa tem soado com doçura e suavidade aos nossos ouvidos, chamando-nos pela tua graça para a salvação, chamando-nos, ó Deus, a um relacionamento de aliança com o Senhor, chamando-nos ao perdão, chamando-nos à tua misericórdia, e nós te somos muito gratos, ó Deus, porque o Senhor tem colocado nos nossos lábios um novo cântico, tem enchido o nosso coração de fé e a nossa alma de esperança. E, ó Deus, confiados na voz poderosa do Senhor, nós seguimos a direção tua, Pai, para as nossas vidas. E hoje, ó Deus, nesta noite, separados, ó Pai, do ajuntamento do teu povo, mas unidos pela fé, unidos como família, nós queremos te bendizer e queremos exaltar o teu bendito nome, dar ao Senhor a honra, a glória que te são devidas, ó Deus, e nós te suplicamos, recebe o louvor dos nossos lábios, fala ao nosso coração, anima-nos, encoraja-nos, ó Deus, fortalece-nos, consola-nos, instrui-nos com a tua palavra, para que possamos enfrentar, ó Deus, as dificuldades desse tempo. Assim, ó Deus, colocamos nossa vida diante do teu altar de graça, suplicando o teu consolo e suplicando a bênção do Senhor sobre cada lar, sobre cada vida, neste momento,
Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a te buscar e a te louvar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos para um período de cânticos, e o Caleb escolheu aqui para nós 3 músicas, e nós vamos cantar nesse momento. Eu vou sempre falar a música antes, para que você possa buscar aí a letra. A primeira é Tremenda Graça, né? Tremenda Graça, e você pode procurar aí na internet, se você está aí com o celular na mão, não está usando na transmissão, você pode buscar. Aqui, Tremenda Graça. Procura lá que você vai encontrar. A gente já cantou na igreja, o pessoal conhece. A versão que nós vamos usar aqui é a versão do Renato Mimessi, né? Renato Mimessi. Tremenda Graça. O Caleb vai pôr para tocar e você acompanha na letra aí, nós vamos cantando aqui juntos. Aqui, Tremenda Graça. Boa noite a todos que chegaram. Sejam bem-vindos. Felipe, Lourdes, boa noite, gente. Aqui, Tremenda Graça, vamos cantar. Que quebra o jugo do meu pecado, então mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que treme a terra contra o profano, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto em ti. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que fez a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto em ti. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno é que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto em ti.
Muito bem. Qual que é a próxima, galera? A próxima é Isaías 53. Isaías, Projeto Sola. Isaías 53, Projeto Sola. Pode procurar aí, 2 minutinhos para você achar. Tá dando para ouvir aí legal, gente? Tá dando para entender? Muito bem. Vamos lá, dá um toque aí, qualquer coisa. Quem entrou, Maria Lúcia, Michele, eu vi um bocado de gente aí, Felipe, Rodrigo, Maria José, Maria Isabel, Diolinda, muita gente, Andréia Zimmermann, Luciana Felipe, oh, quanta gente bacana, Deus abençoe vocês, obrigado por se juntarem nesse momento de culto e adoração a Deus, vamos juntos, nós vamos cantar agora Isaías 53, do Projeto Sola. Vamos lá, todos juntos? Oh, muito bom. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador, ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Oferta. Mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador, ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando aí amarga e a luz da sua doce graça e nos fazer viver. La 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 la.
E a terceira música, Caleb? Quem Dizes Que Eu Sou, do Hillsong. Procura aí Quem Dizes Que Eu Sou, Hillsong Worship. Quem Dizes Que Eu Sou. Muito bem, boa noite a todos. Quem está chegando por aí, estamos no momento de adoração a Deus e estamos cantando alguns cânticos. Depois nós teremos a meditação na palavra do Senhor. E você é convidado a participar desse momento de culto conosco. Adore a Deus, fale com o Senhor em oração, junto com a sua família, e depois também reflita na palavra do Senhor. Quem Dizes Que Eu Sou, do projeto do Hillsong Worship. Vamos lá, Caleb? Quem sou eu para que eu me esperas? Me define com seu amor todo, seu amor todo. Que Deus me vem vencerá. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me quebra por mim. Quando eu era um pecador, morreu e morreu por mim. Em Deus libertar e me esperar. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em casa, ó Pai, ao lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu te levar e será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, ao lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, ao lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim.
Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Amém, glória a Deus. Nós somos quem Deus diz que nós somos. Somos filhos de Deus, escolhidos e perdoados pelo amor e pela misericórdia do Senhor Jesus. Que bom que vocês estão aqui juntos e eu gostaria de convidá-los nesse momento, então, para que nós abríssemos a palavra de Deus lá no livro do profeta Isaías, a partir do capítulo 24, Isaías capítulo 24, até o capítulo 25. Nós vamos fazer uma leitura desse texto, que é um texto da palavra do Senhor, um texto razoavelmente longo, mas é importante que seja assim, até para aproveitar o tempo que nós temos aqui na transmissão. Nós temos uma liturgia, digamos assim, bem enxuta, e a gente pode aproveitar bem o tempo, porque o que alimenta realmente o nosso coração é a palavra de Deus. Então, convido você, abra a sua Bíblia, acompanhe a leitura, e depois nós vamos falar um pouco sobre esse assunto, sobre o Deus que é o nosso refúgio no meio da tempestade. E o livro do profeta Isaías é um livro que traz uma mensagem muito especial, especialmente sobre esse cuidado de Deus com o seu povo e a maneira como Deus, governando toda a história, ele julga os rebeldes e ele protege e ele sustenta e provê livramento para aqueles que se refugiam na sua graça e na sua misericórdia. Abre então o profeta Isaías, capítulo 24 é o que fornece para nós o contexto desta mensagem, e o capítulo 25 é o capítulo onde realmente nós vamos nos situar. Na semana que vem, no domingo à noite, eu quero estudar com vocês o capítulo 26 e o capítulo 27, ok? Então, acompanhe aí a leitura de parte aqui do capítulo 24, eu vou ler alguns versículos para introduzir o assunto, depois todo o capítulo 25. Isaías 24, então, passamos então a esta leitura. Eis que o Senhor vai devastar e dessolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo, como ao seu senhor, à serva, como à sua dona, ao comprador, como ao vendedor, ao que empresta, como ao que toma emprestado, ao credor, como ao devedor. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Enlanguecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso, serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Planteai o vinho,
enlanguece a vide, e gemem todos os que estavam de coração alegre. Cessou-se o fogueto dos tamboris, acabou o ruído dos que exultam, e descansou a alegria da harpa. Já não se bebe vinho entre as canções, a bebida forte é amarga para os que bebem. Demolida está a cidade caótica, todas as casas estão fechadas, ninguém já pode entrar. Gritam por vinho nas ruas, fez-se noite para toda alegria, foi banido da terra o prazer. Na cidade reina a desolação, e a porta está reduzida a ruínas. Muito bem, Isaías capítulo 25. Vá comigo para o capítulo 25 agora de Isaías. Ó Senhor, tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a ti e louvarei o teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Porque a cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína. A fortaleza dos estranhos já não é cidade e jamais será reedificada, pelo que povos fortes te glorificarão, e a cidade das nações opressoras te temerá, porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque dos tiranos o bufo é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco. Tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem. Assim, o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos, porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado no seu lugar, como se pisa a palha na água da cova da esterqueira. No meio disto estenderá ele as mãos, como as estende o nadador para nadar, mas o Senhor lhe abaterá a altivez, não obstante a perícia das suas mãos, e abaixará as altas fortalezas dos seus muros, abatê-las-á e derribá-las-á por terra até o pó. Muito bem, vamos orar mais uma vez e pedir que Deus nos ajude a entender esta mensagem que o profeta Isaías nos trouxe da parte de Deus. Ó Senhor, que o teu Santo Espírito, ó Pai, que habita em nossos corações, que foi dado a nós pelo Senhor como Consolador, mas também como aquele que nos guia em toda a verdade, que o teu Santo Espírito nos ilumine, ó Deus, para conhecer a tua vontade expressa nesta passagem que lemos. E que o Senhor abençoe cada um daqueles, ó Deus, que atentamente acompanham esta mensagem. Que todos nós sejamos iluminados e que o Senhor fale ao coração de cada um de nós, para que nos alimentemos, ó Deus, e a nossa fé seja fortalecida na mensagem da tua palavra, na vontade do Senhor. Assim oramos e colocamos nossa vida diante do teu altar, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, passamos dias que são dias de grande aflição por toda a terra. Esses dias são dias em que o juízo de Deus, nós podemos usar essa expressão, o juízo de Deus se manifestou nesse tempo nosso, trazendo sofrimento, dor e tribulação às casas dos homens. E independe quais casas, seja do pobre ou seja do rico, seja do poderoso ou seja do fraco, seja do religioso ou do não religioso, o Senhor trouxe algo sobre a nossa história que não pode ser classificado de nenhuma outra maneira, senão
de uma manifestação da disciplina de Deus sobre, não um homem, não apenas uma nação, mas sobre os homens distanciados de Deus, rebelados contra Deus. Esse é um tipo de abordagem que poucas vezes nós ouvimos e poucas vezes nós fazemos. Por quê? Porque é fato que todos nós gostamos muito de ouvir sobre o conforto de Deus, ouvir sobre a bondade de Deus, ouvir sobre a misericórdia de Deus, sobre o amor de Deus, mas nós não podemos esquecer que o nosso Deus é um Deus de amor, mas ele é também um Deus de justiça e de retidão. É um Deus santo, é um Deus todo-poderoso, e é um Deus que não tem por inocente o culpado. É fato também que não é de hoje que nós, homens, andamos por caminhos que são contrários à vontade de Deus. O Senhor tem mantido um povo que teme, um povo que busca, um povo que ora, um povo que adora, a igreja do Senhor Jesus sobre essa terra. Mas desde essa igreja até os homens sem Deus, em muitas ocasiões, e a que nós estamos vivendo é uma dessas, muitas vezes nos envolvemos e nos entretemos com muitas outras coisas diferentes daquelas que são apontadas por Deus como a vontade, o desejo dele para a nossa existência. Por conta disso, muitas vezes Deus teve que disciplinar o seu povo, mas não apenas o seu povo, mas também os homens rebeldes, as nações em torno do povo de Deus que se rebelavam contra Deus. E o livro do profeta Isaías é um livro que traz uma mensagem que é, principalmente, uma mensagem de consolo para o povo de Judá. Sim, o profeta Isaías profetizou para a nação de Judá, o reino do sul. E ele profetizou num tempo em que este povo andava longe dos caminhos do Senhor. Só para você entender essa história, teve um período muito áureo depois do reinado dos grandes nomes de Judá, rei Davi e rei Salomão. Depois dos grandes conflitos que aconteceram, houve um tempo em que um rei muito famoso, um rei importante para eles, o rei Uzias. Durante o reinado desse rei, houve grande prosperidade na terra. Durante o reinado desse rei, a nação, ela se fortaleceu, a reputação da nação melhorou. E durante esse período, você tem duas fases. Você tem a fase em que o rei está ativo, o rei está conduzindo a nação e o povo vai bem. Mas você tem uma morte abrupta desse rei. E quando o rei Uzias morre, há uma grande depressão sobre a nação de Judá, porque sucederam o rei Uzias reis que não foram reis tementes a Deus e nem tão sábios quanto o rei que havia falecido. E nesse período, então, em que começa um declínio, tanto na vida social, quanto na vida econômica, quanto na vida militar, e principalmente na vida religiosa do povo de Judá, nesse período, Isaías é chamado a profetizar. E Deus, de antemão, já orienta Isaías que ele iria pregar, mas as pessoas não iriam ouvir. E ele traz, então, uma mensagem que é, primeiramente, uma chamada, uma exortação do Senhor para que aquela nação se arrependa. Porque aquela nação estava praticando um culto que não era agradável a Deus. Se você ler o capítulo 1 de Isaías, você vai ver que Deus diz que quando eles se reuniam, Deus sentia ânsia, Deus estava a ponto de vomitá-los quando eles se reuniam. Deus diz, no capítulo 1, que ele não suportava mais o ajuntamento deles, porque as mãos estavam sujas de sangue, porque havia corrupção, porque o culto não era verdadeiro, era um culto hipócrita, faltava sinceridade, faltava integridade. Mas essa nação é a nação do povo de Deus. E então, ao invés de simplesmente manifestar juízo sobre essa nação, Deus lhes dá uma oportunidade num texto que é um dos textos mais famosos do profeta Isaías, que é o capítulo 1, dos versículos 18 a 20. Ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. O Senhor propõe, chama o povo a juízo e diz, olha, vocês precisam pôr a mão na consciência e eu estou conclamando vocês a um arrependimento nacional e então, mediante o arrependimento, eu vou dar para vocês que vocês comam o melhor dessa terra, que vocês tenham uma vida abençoada. Mas se vocês forem rebeldes, vocês serão mortos ao fio da espada. E, infelizmente, o povo não ouviu a mensagem de Isaías e o que aconteceu foi que Isaías profetizou durante quase 50 anos, a nação não ouviu a profecia e a pregação de Isaías e, por conta disso, a nação foi levada cativa para a Babilônia. Os assírios vieram contra tanto os judeus quanto os israelitas, o reino do sul, o reino de Judá e o reino de Israel,
e depois esse povo levado cativo lá para a Babilônia, durante o tempo do seu cativeiro, eles aí sim leram as profecias. E o conteúdo das profecias de Isaías ia desde exortação e de manifestação de juízo sobre a nação de Israel, mas nas profecias de Isaías, nós temos lá, a partir do capítulo 40, nós temos também já a bênção de Deus da restauração. Deus graciosamente salva esse povo, tira esse povo da terra do cativeiro e traz de volta para a sua terra. Tudo isso está profetizado nesse livro fabuloso, nesse livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nessas benditas profecias. Especialmente esses 4 capítulos, capítulo 24, capítulo 25, 26 e 27, são capítulos que falam de um juízo profético. Deus está, através de Isaías, profetizando uma manifestação de juízo, que teve um cumprimento, né, restrito ali, aquela região da Palestina, naquele tempo em que o povo já estava cativo, quando outra nação veio e dominou a nação babilônica, e depois esse povo foi devolvido, foi libertado para voltar para sua terra, depois de um cativeiro de 70 anos para aqueles que chegaram por último e saíram primeiro, e de 100 anos para aqueles que foram primeiro e voltaram por último. E então, esse juízo que foi prometido como um juízo que viria sobre todas as nações, de maneira reduzida, de maneira local, aconteceu lá, mas essa profecia é uma profecia relacionada com acontecimentos que ainda virão, acontecimentos que possivelmente possam estar acontecendo hoje, alguns que já aconteceram alguns anos atrás, algumas décadas ou séculos atrás, e alguns que ainda acontecerão. Por quê? Porque esta profecia faz referência a um tempo de juízo de Deus sobre a terra. Este tempo nós conhecemos no Novo Testamento com o nome de últimos dias, que é todo o período entre a primeira vinda do Senhor Jesus e o seu retorno. Durante esse tempo, Deus, que tem tolerado o pecado e a rebeldia dos homens, e de tempo em tempo, ele permite que, como que uma gota do balde da justiça dele, que está sendo reservada para ser feita, derramada sobre essa terra em justa disciplina por toda a rebelião dos homens, de tempo em tempo, uma mostra dessa disciplina de Deus é derramada sobre a terra para misericórdia, para que os homens, vendo isso, se arrependam e se convertam ao Senhor. Então, esta profecia que foi dada através do profeta Isaías é uma das demonstrações que nós temos dentro da Bíblia disso. Deus mostrando o juízo que ele estava para realizar sobre essa terra, para que os homens, observando isso, eles crescem em Jesus Cristo, eles se convertessem dos seus maus caminhos, adorassem a Deus, e Deus pudesse, através disso, consolar o seu povo, e Deus pudesse salvar algumas pessoas. Muito bem, esse é o contexto em que nós estamos. E eu quero, então, citar para vocês o que está profetizado no capítulo 24 e depois o que está profetizado no capítulo 25. O capítulo 24 tem uma profecia a respeito de juízo sobre o mundo. E nesse capítulo nós vamos aprender como é o juízo de Deus sobre a terra. Quando Deus manifesta juízo sobre a terra, como é que isso acontece? Então acompanhe comigo. O capítulo 24, dos versículos de 1 a 6, o que nós vamos encontrar é Deus julgando o mundo de uma forma universal. Ou seja, o juízo de Deus se manifestará sobre todos. Você vai encontrar logo no início aí que este juízo vem, devasta e deixa desolada. Qual parte da terra? Não tem parte. É toda a terra. E aí é interessante que ele começa a classificar quem são as pessoas que vão sofrer o juízo. E ele diz, olha, o juízo vai transtornar toda a superfície da terra e todos os moradores. Esse juízo atinge quem? Ele vai suceder aos sacerdotes, ou seja, os religiosos vão escapar? Não. Ele atinge aos servos, atinge os escravos, vão sofrer? Vão sofrer. Os senhores vão sofrer? Vão sofrer. As escravas vão sofrer? Vão. As senhoras, as donas das escravas, naquele contexto que isso existia, vão sofrer. A ideia é, o rico vai sofrer? Vai. Esta mortandade, essa disciplina, atinge o pobre? Atinge também. Atinge o religioso?
atinge o rebelde, atinge os fortes, atinge, o vencedor vai sofrer também, atinge os comerciantes, aqueles que vendem, atinge também os clientes, sim, atinge também aqueles que compram, atinge as empresas, atinge os bancos, atinge aqueles que emprestam e aqueles que tomam emprestado, atinge o credor e atinge o devedor. Ou seja, este juízo vem de forma universal. Quando Deus trata a humanidade, não apenas um povo ou apenas uma família, mas quando Deus trata uma humanidade transviada de Deus, o tratamento do Senhor é universal. E é isso que Isaías está nos mostrando através desse julgamento no capítulo 24. O juízo de Deus é universal sobre toda a terra. Segunda maneira como Deus julga a terra, se você observar agora do versículo 7 até o verso 16, esse julgamento, alguém pode resistir a esse julgamento? Não, o texto diz que esse julgamento é um julgamento devastador. Ele vem sobre toda a terra e o impacto dele é sentido por todos. Todos. Então, quando nós, ricos e pobres, são abalados, são. O vírus não escolhe pessoa, não escolhe raça, não escolhe sexo, não escolhe cor, não escolhe condição econômica, nem condição social. Atinge os intelectuais, sim. Atinge os ignorantes, atinge a todos. Todos sentem da mesma forma? Todos sentem. Impacta a vida de todas as pessoas, os rurais e os urbanos, os conectados e os desconectados. Ou seja, o juízo de Deus arruina toda a esfera da vida humana. Deus já fez isso muitas vezes na história, já. Provavelmente o capítulo 24, especialmente porque ele vai citar que Deus abre as comportas dos céus. Provavelmente Isaías está levando em consideração o primeiro grande juízo que Deus manifestou sobre a terra, que foi o dilúvio. Se você lembrar daquela situação do dilúvio, você vai lembrar que Deus trouxe uma disciplina sobre toda a terra. Ninguém escapou, exceto a família da aliança, exceto a família de Noé. 8 pessoas. Noé, seus 3 filhos e suas esposas. Apenas 8 pessoas e exemplares de toda a raça de ser vivos sobre essa terra escaparam na arca. Mas o juízo de Deus veio sobre toda a terra. E não apenas naquela circunstância, mas em muitas circunstâncias, como circunstâncias de guerras mundiais, como circunstâncias de pestilências mundiais, como a que nós estamos passando. O juízo de Deus é universal e o juízo de Deus também é devastador. Terceiro, se você observar a partir do versículo 17 até o versículo 20, estes 4 versículos vão mostrar que o julgamento de Deus, o juízo de Deus é inevitável. Não há como você adiar isso, não há como você escapar disso, não há como você fugir disso. Isso também nós temos sentido nos nossos dias. Não há como uma nação ficar imune àquilo que está acontecendo. Um ser invisível, que nós não podemos enxergar a olho nu, tem sido ministro de Deus para manifestar juízo não apenas sobre um indivíduo. Quero sempre repetir isso para que ninguém fique por aí julgando a vida de ninguém. Mas esta manifestação de juízo de Deus é um juízo sobre a raça humana. Nós temos sido um povo rebelde e temos até mesmo o povo de Deus nos intertido com as coisas desse mundo e temos perdido muito tempo, um tempo precioso que deveríamos estar servindo uns aos outros, que deveríamos estar amando uns aos outros, que deveríamos estar anunciando o evangelho e, acima de tudo, glorificando a Deus com as nossas vidas. Nós perdemos esse tempo precioso. Perdemos a liberdade preciosa de ir e vir. Por quê? Porque o julgamento de Deus é inevitável. Não há como escapar dele. Todos nós. E é bom que o povo de Deus entenda o que está acontecendo para que a gente saiba o que fazer o mais rápido possível. E esse momento é um momento assim. Ah, pastor, não, o senhor está enganado, o senhor está confundindo as coisas. Nós estamos falando sobre uma doença, um problema de calamidade, é um problema de saúde pública. Nenhum problema de saúde pública, nenhum problema de nenhuma outra ordem acontece nessa terra, a não ser que seja por um desígnio de Deus. E se o problema traz morte, se o problema traz sofrimento, e se o problema traz sobre nós disciplina, é para o nosso bem, para nós todos, não apenas nós cristãos, mas para o bem dessa terra, para que os homens vejam
quem é Deus, se arrependam dos seus pecados e que através desse momento de crise, vidas sejam novamente reconciliadas com Deus e homens temam e busquem a Deus. Nesse momento, é um momento em que nós precisamos dobrar os nossos joelhos e nos voltar para Deus. Eu li essa semana alguma coisa mais ou menos assim: em avião caindo, né, não existe nenhum ateu. Em avião caindo não existe ateu. Em momento de calamidade não existe quem negue a Deus. E esse momento que nós estamos vivendo é um momento de juízo para que os homens creiam, para que os homens confiem em Deus, para que os homens voltem-se para Deus. Uma vez chegaram para Jesus dizendo assim: Senhor, o que os 18 homens que morreram no desabamento da torre de Siloé, o que eles fizeram para Deus puni-los dessa maneira? E você lembra qual foi a resposta que Deus deu? Jesus olhou para aqueles homens e disse assim: vocês estão pensando que eles cometeram pecado? Não pensem vocês que eles eram mais pecadores que vocês. Agora, se eles é que morreram e não vocês, então pensem sobre a vida de vocês, porque vocês não sabem quando é que pode acontecer com vocês o mesmo que aconteceu com eles. Esse momento de julgamento de Deus sobre a terra é um momento em que, se você está vivo, se você tem saúde, é um momento de você parar e pensar e refletir sobre a sua vida. Seja você um cristão, seja você um filho de um crente, seja você um não cristão, se você está vivo, Deus ainda está te dando oportunidade. E tudo isso que tem acontecido ao redor do mundo tem sido uma mensagem clara de Deus para você: se arrependa. Se arrependa, porque o Senhor dessa terra, em momentos como esse, está passando a régua e puxando a fatura. É um momento de nós reconhecermos o nosso estado, nos arrependermos dos nossos pecados e buscarmos a Deus. Em quarto lugar, quando nós olhamos esse capítulo 24, nós vamos aprender que o julgamento de Deus, ele é ordenado diretamente do trono de Deus. Nós falamos sobre isso pela manhã, mas nós vamos ver, no versículo 21 a 23, diz: naquele dia o Senhor castigará os poderosos do céu, os grandes exércitos, as grandes economias, os grandes líderes, os grandes fortes, as pessoas que são as mais absolutamente capazes dessa terra. Todas elas são julgadas por Deus. Porque não há ninguém que seja maior do que o Senhor. Não há ninguém que pode deter a mão de Deus. E aí eu lembro a vocês o mesmo que eu lembrei na semana passada sobre a vida de Nabucodonosor, o grande imperador da Babilônia, o maior de todos os imperadores. Ele foi transformado num animal durante 7 tempos por Deus. A gente não sabe o que significa 7 tempos, mas o texto descreve que ele passou a pastar junto com os chacais, ele passou a dormir junto com os animais, a dormir no orvalho, no sereno, os seus pelos cresceram, suas unhas cresceram e o seu entendimento foi embora. Passados 7 tempos, Deus lhe devolveu o entendimento, e quando voltou a vir o entendimento, ele tinha plena consciência de que quem o havia humilhado tinha sido o próprio Deus, quem havia disciplinado tinha sido Deus. E então ele levanta a voz aos céus, levanta a voz e diz que ele louvava e exaltava o nome do Senhor, porque Deus reputa os moradores da terra como nada, e ele dispõe os exércitos dos céus e os exércitos da terra como ele quer, e não há quem possa lhe dizer o que o Senhor está fazendo. Ou seja, o que Nabucodonosor está dizendo é o seguinte: Deus ordena juízo sobre a terra e nenhum poderoso escapa. Isso é para o mal? Não é para o mal. Você pode pegar o próprio exemplo da vida de Nabucodonosor. Por causa do juízo de Deus sobre ele, houve arrependimento no coração dele, houve conversão no coração dele, e ele passou a temer a Deus. Por causa do juízo de Deus anunciado contra Nínive, Nínive se arrependeu e temeu a Deus. E então nós devemos sempre lembrar que quando Deus está fazendo um movimento de juízo, e esse é o primeiro ponto que eu quero que você guarde aqui de mensagem e aplicação para a sua vida. Quando Deus está realizando um movimento de juízo sobre a terra, é porque Ele quer manifestar a sua misericórdia, a sua graça, o seu perdão sobre a nossa vida. Porque Deus podia simplesmente encerrar essa história em ponto final. Ele é dono de tudo, Ele é dono da história, Ele nos criou, Ele é Senhor sobre todas as coisas, e Ele poderia simplesmente apertar o botão de end e pôr fim em tudo. Mas quando Ele manda juízo parcial sobre a terra, atingindo a nossa vida
impactando a vida de todos os homens, mas não ceifando a vida de todos os homens, Deus está nos dando oportunidade para arrependimento. Então, a mensagem do Senhor para o nosso coração é: se você ouvir essa mensagem hoje, se arrependa e creia no Senhor. Porque é juízo de Deus que vem, mas não vem para o seu mal, mas vem para o seu bem. Deus está disciplinando essa terra. Como ele prometeu fazer e já fez algumas vezes, está fazendo. E um dia esse juízo será total. Por enquanto ele tem sido parcial. Mas um dia ele será total. E quando ele for total, aí ninguém mais tem segunda chance. Então hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de rever a nossa vida. Mas o capítulo 25 mostra como é que o Senhor lida com o seu povo no meio desse juízo. E esse é o ponto principal da nossa mensagem nessa noite. Deus provê refúgio para o seu povo no meio da tempestade. Eu gosto muito de um texto do profeta Naum, que é pouco conhecido, mas é um texto que diz algo fabuloso para nós. E eu quero usar esse texto para introduzir o ponto final aqui do nosso estudo. Lá em Naum, no capítulo 1, versículo 2 e 3, o profeta Naum diz assim: o Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos, os inimigos de Deus. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Ninguém escapa dele. Agora, como o Senhor trata do seu povo? O texto diz: o Senhor faz o seu caminho no meio da tormenta e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Ou seja, Deus, no meio da tempestade, ele vem ao encontro do seu povo. Ele traz juízo àqueles que são contra ele, mas ele traz socorro e provisão para aqueles que o temem, para aqueles que o amam. Então você está no meio da tempestade, Deus está manifestando juízo sobre essa terra. Faça o reconhecimento que você precisa fazer. Todos nós temos algo do que nos arrepender. Mas arrependidos daquilo que ao Senhor nós temos feito, que tem entristecido o coração de Deus, considerando a nossa vida, reconhecendo nossos erros, confiando na graça e na misericórdia do Senhor, vejamos como é que Deus vai cuidar do nosso coração, da nossa vida, durante esse tempo de juízo, esse tempo de tempestade. Guarde isso. O Senhor preserva o seu povo no meio da tempestade. Ele é o nosso refúgio. Como é que Deus faz isso? Em primeiro lugar, o Senhor se declara como a nossa proteção. O capítulo 25 nos mostra isso. Deus é a nossa proteção. Se você olhar aí o versículo 3 do capítulo 25, veja como Isaías nos traz essa informação importante. Versículo 3 do capítulo 25. Pelo que povos fortes te glorificarão, e a cidade das nações opressoras te temerá. Por que ele está dizendo isso? Porque o Senhor mostrará o seu poder. Versículo 4. Porque ele foi, ou porque fostes, a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque dos tiranos o bufo é como tempestade contra o muro. O que ele está dizendo? O que ele está dizendo é o seguinte: enquanto Deus estiver usando o poder dele para abalar as nações, o mesmo poder será usado para proteger o pobre, para proteger o desvalido, para proteger aqueles que nele esperam, aqueles que nele confiam, para ser o consolo e o refúgio para aqueles que estão angustiados, para ser aquela cobertura sobre aqueles que estão debaixo de uma terrível tempestade, para ser a sombra daqueles que estão sendo sufocados pelo calor. O Senhor faz essas coisas. O Senhor faz isso. O Senhor é a proteção do seu povo. Em tempos de coronavírus, não tenha medo, porque coronavírus, Covid-19, não é mais poderoso do que Deus. Ele serve aos propósitos de Deus. Mas quem guarda a sua vida, quem guarda a sua casa, quem guarda os seus filhos, quem guarda os seus pais, quem guarda a sua família é o Senhor. Ele sempre protegeu o seu povo, ele continua a proteger.
Deus é o nosso refúgio no meio da tempestade. Por quê? Porque Ele é o nosso protetor. Ele é o Deus que nos guarda. Ele é aquele que silenciará a boca daqueles que profanam o nome do Senhor, daqueles que se levantam contra Deus. Ele calará o grito vitorioso dos homens maus e fará com que eles engulam as músicas de vitórias deles. É magnífico ouvir isso. Não é bom saber que ninguém pode deter a mão do Senhor. Tanto a sua mão poderosa que castiga os inimigos de Deus, quanto a sua mão poderosa que protege e sustenta os seus filhos. Portanto, confie na proteção de Deus. Mais do que nunca, confie na proteção de Deus. Nesses dias, saiba que a mão do Senhor está sobre a tua casa. Usando a linguagem lá do Antigo Testamento, a mão do Senhor está sobre a sua tenda. Mal nenhum entrará na sua tenda. Segundo lugar, como é que Deus se faz ou se torna um refúgio do seu povo? Porque Deus é a provisão. Dois grandes medos que o coronavírus ou o Covid-19 trouxeram sobre as famílias. Medo da pestilência, medo da doença e o segundo, o medo dos problemas econômicos. Sobre a doença, Deus é quem nos protege. Ele é a proteção no meio da tempestade. Sobre a economia, Deus é o Deus da nossa provisão. Se você observar esse texto, tem algo que é maravilhoso, é deslumbrante no meio desse texto. Veja, enquanto Isaías está falando sobre como Deus vai assolar as cidades, vai desterrar as cidades, vai destruir o afã dos poderosos, vai proteger o seu povo, ele diz, no meio disso tudo, Deus vai dar um banquete. Parou para pensar nisso? Deus vai trazer um banquete para o seu povo. Enquanto todos estiverem amargurando, estiverem angustiados por causa da calamidade, por causa do problema econômico, por causa da pobreza, por causa da miséria, o texto diz, Deus proverá o sustento do seu povo. No versículo 6, nós encontramos isso. O Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas. A ideia de coisas gordurosas é um banquete cheio de substância, cheio de proteína, cheio de carne. Cheio de carne, cheio de abundância. Ou seja, quem mantém a mesa dos filhos de Deus, aqueles que confiam em Deus, quem mantém essa mesa é o Senhor. Pode faltar pão e pode faltar leite na mesa daqueles que não têm Deus. Mas naqueles que temem ao Senhor não vai faltar. Eu vou repetir. Na mesa daqueles que temem ao Senhor não vai faltar. Não importa se você é rico ou se você é pobre. Não importa se você está empregado ou desempregado. Lembra do Salmo 128? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda dos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. 3 promessas no versículo 2. 3 promessas. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. E esse é o nosso Deus, é o mesmo Deus que falou no capítulo 25 do profeta Isaías. Esse Deus é o Deus que abre banquete, põe você numa mesa farta, mesmo em dias de juízo, em dias de calamidade. Esse é o nosso Deus. Então não tema, porque sobre a sua casa não virá peste, e sobre a sua mesa não faltará alimento. Pastor do céu, eu estou com uma gripinha. Falar essa palavra gripinha está quase virando crime. Vou falar uma coisa para você. Também estou com gripe. Uma semana com sintoma de gripe. E aí? Deus está conosco. E aí, a única coisa que eu tenho que te dizer é o seguinte: se o plano de Deus for promover você, meu caro, não vai ser a gripe, vai ser Deus que vai te promover a glória eterna. Mas se o plano de Deus não for te promover a glória eterna, nenhuma gripe, seja a gripinha, que não é o coronavírus, ou seja a gripona, que é o corona, nada disso pode atacar a sua vida e tirar a sua vida. Porque a nossa vida está escondida e sustentada nas mãos de Deus. Então não tema,
Você tem que temer a Deus, nós temos que temer ao Senhor. Não temos que temer às enfermidades e não temos que temer aos problemas econômicos. Nós temos que confiar em Deus. É isso que momentos como esse momento, que é um momento de juízo, tem a nos ensinar. Que nós devemos depositar a confiança em Deus. E talvez esse seja um dos grandes erros dos evangélicos, dos cristãos. Nós acabamos seguindo o exemplo do mundo e depositando a nossa confiança no lugar errado. Se você lembrar do que Paulo fala lá em Tessalonicenses, no capítulo 5, ele vai dizer o seguinte: quando andarem por aí dizendo paz e segurança, nesse tempo, então, o ladrão virá como um ladrão de noite. O que ele está falando? Ele está falando sobre uma referência do fim, quando os homens estiverem obcecados por segurança e por paz. Nesse tempo, o Senhor intervém na história humana. Então, cuidado, não se fie nisso. A coisa mais importante para um ser humano sobre essa terra não é paz e segurança. A relação mais importante que você precisa ter nessa terra é uma relação de paz com Deus e a segurança que somente Cristo pode trazer para a sua vida. Então lembre, por que Deus é o refúgio do seu povo no meio da tempestade? Porque Ele nos protege. Segundo, porque Ele é o Deus da provisão. Ele provê o sustento que nós precisamos. E terceiro, porque Ele pune os culpados. Ele pune os culpados. Sejam homens, sejam poderes, seja qualquer outra coisa que venha se interpor diante de Deus, entre Deus e os homens. Só um segundo. Caiu o Face. Eu estou só reconectando, gente, para não perder nossa turma que está lá acompanhando pelo Facebook. Muito bem, voltamos, uma leve queda. Recapitulando, o Senhor é o refúgio e é o socorro do seu povo em meio à tempestade. Por quê? Porque Ele é a nossa proteção. E segundo, porque Ele é o nosso sustento. Ele é o Deus de toda provisão. Ele é o Deus que não deixa faltar nada para o seu povo. E por último, por que esse Deus é a nossa fortaleza no meio da tempestade? Porque Ele não terá por inocente o culpado. Porque Ele pune os homens e pune tudo aquilo que se levanta contra o seu povo e contra o próprio Deus. Se você observar nesse texto, a partir do versículo 10, você vai ver uma dura mensagem contra aqueles que se levantam contra Deus e contra o seu povo. O Senhor não descansará sem primeiro reduzir ao pó, reduzir a ruínas todos aqueles que se levantam contra Deus. E nós precisamos lembrar disso. Um juízo de Deus manifestado sobre essa terra não é algo, não é um acaso, não é fruto apenas de coincidências. Essa é uma ação de Deus por causa do pecado. E a gente precisa entender isso. Não é para você sair por aí caçando os culpados, os CPFs. Não é isso. É uma raça. É uma raça que, como diz Romanos no capítulo 1, trocou o Criador pela criatura. Trocou a justiça pela mentira. Trocou a verdade de Deus pela injustiça. É uma raça que abandonou o seu Salvador, Jesus Cristo, e seguiu a ídolos. E desde a crucificação, quando preferiram Barrabás do que o próprio Cristo, o homem tem feito isso, tem trocado o Rei da Glória por outros homens, por outros supostos salvadores. Todas as vezes que os homens ou as nações depositam a sua confiança em outros homens ou em qualquer outra instituição que não seja o próprio Cristo, os homens são culpados. E é por isso que juízos acontecem, porque Deus não tem por inocente os culpados. Portanto, nessa noite eu quero encerrar dizendo para você: o nosso Deus governa, conduz e tem total controle sobre toda a história. Ele disciplina os rebeldes e Ele guarda o seu povo. Guarda o seu povo com proteção, guarda o seu povo com provisão, guarda o seu povo sendo a segurança do povo de que esse povo de Deus e todas as injustiças sofridas por causa do nome de Cristo serão punidas, serão cobradas. Então, meu conselho a você, terminando essa parte aqui de forma prática. Primeiro, se você tem andado longe dos caminhos do Senhor, não sei como está a sua vida, entenda esse momento agora como um momento de chamada de Deus para mudança. Isso é um momento de mudança, né?
Tem muita gente dizendo assim, olha, o mundo não será o mesmo depois desse confinamento global, depois desta crise, dessa pandemia. Não será mesmo. E eu espero, em nome de Jesus, que não seja apenas uma coisa no âmbito político, mas eu espero que seja principalmente uma coisa no âmbito pessoal. Eu espero que nenhum de nós sejamos mais os mesmos depois dessa crise. E o Senhor, que tem promovido essa disciplina, que Ele quebrante o nosso coração e que Ele nos humilhe realmente, para que a gente volte a confiar e a depender única e exclusivamente dEle. Que a gente volte a depender da proteção dEle e da provisão dEle. Que esse tempo seja um tempo de mudança. Essa é a primeira aplicação que eu gostaria que você fizesse. O que precisa mudar na sua vida? O que você precisa colocar em ordem? Quais os pontos em que eu, você, nós temos negligenciado diante de Deus? Segundo, eu gostaria de desafiar você a, nesse momento, alimentar a sua fé. Porque não é o governo, não é o Paulo Guedes, nenhuma dessas estratégias governamentais que vão sustentar a tua casa. Quem te protege é Deus, e quem te sustenta também é o Senhor. Então, esse é o momento também que eu quero convidar você a mudar o discurso. E o que seria mudar o discurso? Nós vamos conversar com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com os nossos parentes à distância. A gente insista e repita isso muitas vezes. Deus proverá. Até aqui o Senhor nos ajudou. Deus proverá. Deus não deixará faltar pão na casa de nenhum dos seus filhos. Deus proverá. Nós precisamos repetir isso como um mantra dentro das nossas casas, para que a fé dos nossos filhos, a nossa fé, a fé da nossa família, a fé dos nossos vizinhos seja reanimada, reativada, revitalizada, fortalecida. Deus proverá. Deus proverá. Eu já contei na igreja uma história que eu ouvi com do meu pai, quando era pequeno. E essa história foi uma das histórias que alimentou minha fé durante a minha infância. Ele contando como minha avó e meu avô, arrastando 6 crianças pequenininhas, vinham lá do Espírito Santo, tá? Divisa com Minas, vieram parar aqui no norte do Paraná. Vieram de trem naquela época. E numa determinada estação, eles ficaram sem ter o que comer, sentados na estação. E minha avó era uma mulher muito crente. E enquanto ela estava lá na estação, e eles estavam, os meninos com fome, reclamando, ela começou a orar e pedir a Deus, porque ela precisava de pão. E antes que ela terminasse a oração, ela começou a sentir cheiro de pão quentinho. E aí, quando ela abriu os olhos, tinha um moço, e ela contava isso, dizendo que era uma pessoa muito distinta. E esse moço chegou com um saco cheio de pão quentinho e entregou para eles. E quando eles receberam aquele pão e ficaram com uma alegria imensa, eles, enquanto estavam ali intertidos, esqueceram de agradecer. Quando eles levantaram os olhos para agradecer, o homem distinto tinha sumido. Minha avó sempre contava isso, dizendo que Deus mandou um anjo levar pão para ela. Deus vai mandar um anjo na sua casa, se preciso for. Mas Deus te sustentará. Porque Deus é quem nos sustenta. Nesses dias eu gostaria que você pensasse nisso, que você confiasse nisso, que você tivesse o seu coração confiado nessa promessa do Senhor. Que o Senhor Jesus sustentará a sua casa. Você não está sozinho no meio dessa crise, mas Deus está com você. Ele não está de maneira alguma esquecido de você, nem distante, mas ele está presente. E por último, eu gostaria de que você usasse esta oportunidade para evangelizar outras pessoas. Esse é um tempo em que as pessoas estão quebrantadas por causa da crise. Esse é um tempo que Deus tem preparado para que a igreja do Senhor, para que eu e você levássemos o evangelho para aqueles que estavam com o coração endurecidos, mas agora estão quebrantados e podem ouvir o evangelho. Que Deus abençoe muito sua vida. Nós vamos cantar mais uma canção agora no final, antes de nós fazermos a oração final e antes de nós cantarmos, depois da oração, da bênção, nós vamos cantar o Amém Tríplice. Vamos ver como é que vai sair isso, né? Mas nós vamos cantar, ok? Mas eu gostaria de convidá-los ainda, nos preparando para essa oração final. Eu gostaria que você ficasse aí, não vá embora, acompanhe até o final, tem avisos importantes para dar para você que está nos acompanhando a respeito do culto do próximo domingo, mas nesse momento quero convidá-lo a cantar conosco essa música,
É a música que diz Em Teus Braços, do Gabriel Guedes, né? Em Teus Braços, do Gabriel Guedes. Você procura a letra aí para que você possa cantar. Uma música muito linda, que fala que realmente a nossa vida, nossa família, nossa casa está segura nos braços de Deus. Em Teus Braços, Gabriel Guedes. Vamos cantar. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços
é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Feche seus olhos. Ó Deus bendito, nós te agradecemos, ó Pai, porque a tua palavra nos garante que nos teus braços nós temos descanso. Descanso, ó Deus, porque nos teus braços nós estamos seguros. O Senhor é quem nos protege. O Senhor é quem provê para nós o suprimento de todas as nossas necessidades. E o Senhor, ó Deus, é aquele que há de trazer o justo juízo sobre toda esta terra impenitente. E isso, ó Deus, não cabe a nenhum de nós. A nós o Senhor nos deu a missão de proclamar o Evangelho, de proclamar libertação e salvação a todos os homens. Então, ó Deus, que o nosso coração não se ocupe, ó Pai, de buscar a justiça que nenhum de nós pode produzir sobre esta terra, mas que a gente confie no Senhor. E não deixe, ó Deus, que a fome e a sede de justiça nos tire o prazer e a alegria de te louvar, de te adorar e de proclamar sobre essa terra arrasada, ó Deus, a mensagem do Evangelho. Te louvamos, ó Deus, por esse tempo que vivemos, tempo que os homens chamam de tempo de crise, mas que a tua palavra chama de tempo de oportunidade, tempo em que o Senhor disciplina parcialmente esta terra, para que os homens se arrependam e temam ao Senhor. Ó Deus, que este juízo seja aproveitado, ó Deus, que o Senhor traga arrependimento sobre o coração de todos os homens, a começar na casa do Senhor, a começar por nós, naquilo que temos falhado, naquilo que temos andado longe do Senhor. Que este tempo, ó Deus, seja um tempo, ó Pai, em que humilhados, ó Pai, diante destas circunstâncias, nós realmente nos arrependamos, ó Deus, daquilo que estávamos fazendo que não te agrada, e que realmente nós possamos, ó Deus, entregar e oferecer a nossa vida, o nosso tempo, os nossos talentos, inteiramente para o Senhor, trabalhando e servindo a glória do teu nome em todo o tempo, servindo uns aos outros, ó Deus, com amor, com bondade, com benignidade, principalmente oferecendo, ó Deus, a mensagem de esperança do Evangelho. Assim, ó Deus, eu clamo ao Senhor que o Senhor traga restauração para a vida espiritual de cada um de nós, restauração espiritual sobre as famílias, restauração sobre as igrejas, ó Deus, e salvação daqueles que ainda não creram em Cristo Jesus. E nesse momento, ó Deus, o Senhor esteja quebrantando os corações e que eles ouçam a mensagem, ó Pai, e que nós todos, ó Pai, possamos louvar e adorar ao Senhor, mesmo, ó Pai, restringidos na nossa movimentação, circunscritos, ó Deus, dentro das nossas casas, ó Pai, confinados, que a gente não feche os lábios, mas que a gente use o tempo em família para te adorar, para te louvar, para te bendizer, para falar dos poderosos feitos do Senhor, e que o nosso coração não se inquiete, ó Deus, por causa de proteção, ou por causa, ó Deus, de provisão. Que o Senhor nos faça lembrar todos os dias que o Senhor é o Deus protetor e que o Senhor é o Deus de toda provisão, e o Senhor há de nos sustentar e de sustentar cada família, ó Deus, que tem buscado refúgio e abrigo do Senhor. Assim, ó Deus, nessa hora, nós colocamos nossa vida, nossa semana diante do Senhor e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja sobre as nossas casas, nos sustente, e que o Senhor, ó Pai, abençoe cada um de nós, cada uma das famílias. Te peço especialmente pelos profissionais da saúde que estão no enfrentamento direto desta enfermidade, que o Senhor proteja suas vidas e famílias. Te peço por aqueles que já estão hospitalizados, ó Deus, não apenas aqui no Brasil, mas ao redor do mundo, ó Deus, que o Senhor esteja derramando, ó Pai, da tua misericórdia e graça, e trazendo primeiramente, ó Deus, a fé e o arrependimento aos corações. E se aprover ao Senhor, que o Senhor traga cura sobre a vida de todos os que estão enfermos. Assim, ó Deus, colocamos diante do Senhor a nossa maior necessidade nesse momento e suplicamos que o Senhor nos responda, ó Deus, com a tua graça, com a tua proteção e com a tua provisão. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, o consolo e a direção do Espírito do Senhor seja sobre todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.
Amém. Glória a Deus, gente. Que bom estar com vocês. Bom, família reunida, obrigado por vocês serem essa alegria para o meu coração e acho que para o coração de todo mundo que está aí também acompanhando a gente. Pessoal, aviso importante sobre essa semana. Primeira semana do mês, semana de oração, e eu quero convidar todos vocês para todos os dias, de segunda a sexta, das 20 horas até as 20h30, nós vamos reunir nossas famílias e vamos orar, né? Sempre fazemos isso na igreja. Como não podemos nos reunir presencialmente, nós vamos fazer isso nas nossas casas. Das 8 às 8h30, dobre os joelhos com a sua família. E aí você fala assim, pastor, dobrar os joelhos? Sim, vou insistir com vocês. Essa é uma atitude de oração e de dependência de Deus. Vamos orar de joelhos dobrados, né? Todos os dias dessa semana, das 20 às 20h30, você é convidado a participar conosco nesta oração. Segundo aviso importante, terça e quinta, às 18h30, tem live, tá? Eu e a Cibele, não sei se o Caleb vai querer participar. Terça e quinta, nós temos live, das 18h30 até as 7h30, 7h40, depois nós paramos para fazer nossa oração, ok? Terça e quinta, às 18h30, no Facebook e também no YouTube. Só um pouquinho, porque novamente aqui o Face está tentando parar, mas nós vamos retornar. Isso. Quero desejar a todos vocês uma noite de bênção, uma noite de descanso. Deus te abençoe muito, que você tenha esse descanso em Deus, porque Ele te protege e porque Ele provê tudo que nós precisamos. Caleb, fala alguma coisa, Caleb, você só cantou. Dá um oi pro pessoal, manda um beijo, né? Um recadinho do coração. Tem recadinho do coração? Não, tudo bem. Vai, dá uma boa noite pro pessoal, então. Boa noite, gente. Cibele. Boa noite. Deus abençoe muito vocês, viu? Depois a gente vai ler os recados, a gente vai curtir lá os recadinhos de cada um de vocês. Mas que Deus abençoe muito cada um de vocês. Fiquem com Deus. Aí é touch. Obrigado, Caleb. Só não te dá uma segurança, né? Nossa. Olha lá, ainda tá transmitindo ainda. Nossa, aí é touch. Eu tô com problema.